Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, tá? Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube, para a honra e glória do Senhor. Maranata! Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave é o QR Code do Pix. É essa que está na tela desse vídeo. E que o Senhor lhe abençoe. Até a próxima lição aqui no canal. E não esqueça, a chave do Pix é evandoadventistasbeberibe@gmail.com. Sei que você pode esquecer ou não ter anotado a nossa chave do Pix. A chave do Pix do nosso canal, a chave do Pix é evandoadventistasbeberibe@gmail.com. E não esqueça, a chave do nosso Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. E colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. Tá bem? Agora, vamos à lição desse dia. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. Imagine alguém infinitamente superior a você, em poder, glória e autoridade, escolher descer voluntariamente ao nível mais baixo possível, não por obrigação, mas por amor. Imagine essa pessoa abrindo mão de privilégios, aceitando limitações, dor e rejeição, tudo para salvar quem jamais poderia retribuir à altura. Essa não é apenas uma história comovente, é o coração do Evangelho. O estudo de hoje nos conduz ao ponto mais profundo da fé cristã, a humilhação de Cristo e o mistério que envolve sua encarnação. Seja muito bem-vindo ao canal Adventistas Sucatinga Beberibe 7. Neste estudo diário da lição da Escola Sabatina. Eu sou o professor Alan Robson e hoje vamos estudar a lição de quinta-feira com o tema O Mistério da Piedade. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, estamos diante de verdades que ultrapassam nossa compreensão. Concede-nos humildade para aprender, reverência para ouvir e fé para aceitar. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente ao contemplarmos a humilhação de Cristo. E que da mesma forma nós também possamos nos humilhar na Tua presença para te pedir, Senhor,
seja feita a tua vontade na nossa vida, na minha vida e de cada um dos meus irmãos que manifestou a sua necessidade nos pedidos de oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos relembrar por meio da música de memorização o versuário desta semana, que nos chama a atenção de mente e coração em Cristo. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2. Um verso bastante conhecido na Bíblia diz: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Ninguém sabe tudo sobre determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. Irmãos, Paulo começa com um chamado à humildade intelectual. Quando falamos da encarnação, nós precisamos reconhecer os nossos limites. Nós não estamos lidando com um problema matemático, mas com um mistério divino. A humildade de Cristo exige, primeiro, humildade do estudante da Bíblia. A pergunta de hoje: como foi a humilhação de Jesus ao assumir a natureza humana? Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Vamos ler também Hebreus capítulo 2, versos 14 ao 18. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos ler ainda Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, esses textos mostram que Cristo assumiu plenamente nossa humanidade, com suas fragilidades, exceto o pecado. Ele não fingiu ser humano. Ele realmente entrou na nossa condição. O nosso guia de estudos traz a seguinte pergunta: como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo, tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria? É algo que desafia a nossa compreensão. Como o infinito e eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito, sujeito à morte? Esse é o centro do que Paulo descreveu como o mistério da piedade, em 1 Timóteo 3,16. Irmãos, aqui está o coração da fé cristã. Deus não apenas visitou a humanidade,
ele entrou nela. Não compreendemos totalmente o processo, mas compreendemos o propósito, redenção. O guia continua. No belíssimo hino de Filipenses 2, versos 6 ao 11, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. Eu acho que vale a pena a gente ler, então, Filipenses 2, versos 6 ao 11. Aqui nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até o verso 11. Irmãos, Filipenses 2 é mais do que doutrina, é adoração. Paulo apresenta a teologia da encarnação em forma de hino, mostrando que verdade e louvor caminham juntos. Começando então por Filipenses capítulo 2, verso 6, onde está escrito, existindo na forma de Deus. A palavra morfé, que significa forma, indica sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. Vamos comparar com João, capítulo 1, verso 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, irmãos, Jesus não começou como humano. Ele sempre existiu como Deus. A encarnação não foi uma promoção, foi uma descida voluntária. Em Filipenses 2, verso 7, nós temos a expressão ele se esvaziou. O mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós é espantoso. Sim, irmãos, o esvaziamento não significa perda da divindade, mas renúncia ao uso independente de seus privilégios. Aqui está o padrão máximo de humildade. No item 3, Filipenses 2, verso 8, ele se humilhou. Ao assumir a natureza humana, Jesus passou de uma posição de supremacia universal para a de total servidão, contrastando completamente com o desejo de Lúcifer. Irmãos, enquanto Lúcifer buscou exaltação, Cristo escolheu humilhação. Aqui está o grande contraste do conflito cósmico. E o quarto item, até a morte e morte de cruz, em Filipenses 2, verso 8. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Jesus, planejada em conjunto com o Pai no conselho de paz. Zacarias 6, verso 13. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. E, assim, na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, verso 21. Irmãos, a cruz não foi acidente, foi plano eterno. Cristo assumiu nossa culpa para nos conceder sua justiça, e isso redefine completamente o conceito de grandeza. A pergunta final para nossa reflexão: como refletir sobre o que Jesus fez por nós na cruz, vendo a cruz como exemplo de entrega e humildade, deve nos tornar mais humildes e submissos a Deus? Eu só quero comentar, irmãos, que a cruz não é apenas um objeto de fé, mas um modelo de vida. Contemplar Cristo significa transformar o nosso orgulho em submissão. Irmãos, eu, o professor Alan Robson, acredito
com toda a minha fé e todas as minhas forças, que essa lição de hoje é a mais importante de todo o trimestre até agora. Porque essa é a verdade absoluta na qual todos nós devemos crer e pregar. Porque ela está falando sobre a humanidade de Jesus. Para que cessem as discussões sobre a natureza de Jesus, se ele era 100% homem, se ele era 100% Deus, se ele tinha poderes especiais. E aquilo para o que nós não temos resposta, a própria lição nos dá uma luz, chamando de mistério da piedade, que ele não nos chama a explicar tudo, mas a nos render. Porque quem contempla a humilhação de Cristo não consegue permanecer orgulhoso. Eu convido você a me acompanhar agora nos comentários de Ellen White. Antes que esse maravilhoso e incalculável dom fosse concedido, todo o universo celestial moveu-se num esforço de compreender o insondável amor de Deus e para despertar no coração da humanidade um reconhecimento proporcional ao valor do dom. Havemos nós, por quem Cristo deu a vida, de vacilar entre dois pensamentos? Não daremos a Deus senão uma migalha das faculdades de nossa natureza? Não devolveremos senão uma parcela da capacidade e energias que nos foram emprestadas por Deus? Podemos nós assim proceder quando sabemos que aquele que era o comandante de todo o céu, considerando o desamparo da humanidade, veio à Terra com a natureza humana, a fim de tornar-nos possível unir nossa humanidade à sua divindade? Ele se fez pobre para que nos fosse dado entrar na posse do tesouro celestial, incomparável e eterno peso de glória. Para salvar a raça caída, ele desceu de humilhação em humilhação, até que o divino humano, Cristo sofredor, fosse levantado na cruz, de modo a atrair a si todos os seres humanos. O Filho de Deus não poderia haver manifestado maior condescendência. Não poderia haver baixado a maior profundeza. Esse é o mistério da piedade, o mistério que tem inspirado os seres celestiais a ministrar de tal maneira por meio da humanidade caída que se despertará no mundo um intenso interesse no plano da salvação. Esse é o mistério que moveu o céu inteiro a unir-se com o ser humano na execução do grande plano divino da salvação de um mundo arruinado, para que os homens e mulheres sejam levados pelos sinais no céu e na terra a se prepararem para a segunda vinda de nosso Senhor. Como cabeça da igreja, Cristo está, com autoridade, chamando toda pessoa que professa crer nele a seguir-lhe o exemplo de abnegação e sacrifício. Essas pessoas são chamadas a se reunirem sem demora sob a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus. Sem nada reter, devemos fazer inteira oferta para alcançar o resultado incomensurável e eterno, a salvação de pessoas, para conhecê-lo 16 de março. A divindade de Cristo é para ser firmemente mantida. Quando o Salvador indagou a seus discípulos: "Quem dizem que eu sou?", Pedro respondeu: "O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo." Disse Cristo: "Sobre esta pedra, não sobre Pedro, mas sobre o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus 16, versículo 18. Grande é o mistério da santidade. Há mistérios na vida de Cristo que devem ser cridos, mesmo que não possam ser explicados. Olhando para o alto, 13 de fevereiro.
curtir o vídeo, compartilhar e também deixar o seu pedido de oração nos comentários. Um forte abraço e fiquemos todos com a mente de Jesus. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2:2, Filipenses 2:2, Filipenses 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Filipenses 2:2, Filipenses 2:2, Filipenses 2, Filipenses 2. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de